2022 está sendo literalmente o ano das séries True Crime, ou seja, aquelas séries baseadas em crimes reais, de assassinatos reais, serial killers. Nós já vimos exemplos de Blackbird, da Apple TV, The Girl from Playville, da Stars Play e Em Nome do Céu, da Stars Plus. E agora nós temos pela Netflix essa nova série Dahmer, um canibal americano. Mas será que essa série é tão boa quanto essas outras que eu falei aqui? Antes de continuar, vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Melky Rodrigues. Bom, e como eu havia dito, hoje eu vim falar de Dahmer, um canibal americano. Já aviso que esse vídeo pode ter pequenos spoilers, beleza? Eu não vou fazer uma análise muito completa e também não muito superficial, mas eu precisava vir aqui para poder falar dessa série que tá literalmente causando um alvoroço aí na rede. E ela foi uma série que veio meio que de surpresa. Foi anunciado que faltando menos de uma semana para sua estreia, para o seu lançamento, justamente pelo fato de se tratar de um caso de um dos assassinos mais notórios da América, que foi Jeffrey Dahmer. Aqui nós temos uma roupagem adaptada pelo grande Ryan Murphy. Eu falo grande e ao mesmo tempo polêmico, porque algumas de suas produções não são muito bem vistas, não são muito bem recebidas. A gente lembra que ele tinha feito Rated, né, que é aquela série protagonizada pela Sarah Paulson, também da Netflix, e eu gostei com algumas ressalvas, mas aqui nós temos realmente uma baita série com um elenco assim incrível. E eu vou te dizer uma coisa, pensa numa série pesada, possivelmente a série mais pesada de 2022, com uma carga dramática assim, que é de embrulhar o estômago. Nós temos aqui como protagonista o talentoso Evan Peters, que aqui ele está interpretando o Jeff Dahmer. Cara, eu tenho que dizer pra vocês que se ele já ganhou um Emmy antes, eu acredito que ele vai ganhar novamente com essa interpretação. Como eu estava dizendo, o Evan Peters ele está trazendo uma interpretação muito impecável aqui, e eu acredito que sim, ele é um forte candidato para receber o Emmy no próximo ano, porque além da caracterização, né, além dele estar muito parecido com o assassino da vida real, a interpretação dele, às vezes as pessoas pensam que para ter uma boa interpretação você tem que gritar, você tem que se alterar, você tem que explodir. Não, a interpretação do Evan Peters como Jeff Dahmer é simplesmente introspectiva, ou seja, a forma que ele atua, a forma que ele passa a mensagem para o telespectador é de dentro para fora. Ou seja, ele não precisa explodir, ele não precisa sair gritando, falando palavras bonitas e eloquentes, não. Tudo o que ele faz ali é naquela mansidão, sabe? Naquela dosagem homeopática, eu posso dizer assim. Aos poucos ele passa pra gente uma imagem, né, como se fosse uma pessoa do bem, eu posso dizer assim, pra a gente cair na cilada dele. E antes de continuar, eu já vou dizer logo que essa série de maneira nenhuma está tentando romantizar ou amenizar a culpa do Jeff Dahmer. Antes de chegar alguém e falar que, nossa, que todas essas séries ou filmes baseados em serial killers, eles sempre dão um jeito de romantizar o assassino, de passar um pano ali. Não. Aqui eles deixam bem claro que não é pra gente ter empatia por ele, porque ele de fato é um assassino. Eu sei que é muito comum, né, principalmente em séries de ficção, tá? Vamos lá, eu vou dar uma colher de chá aqui, mas principalmente em séries de ficção, a gente tem da gente querer torcer de alguma forma para o vilão ou para o assassino no caso. Mas aqui a gente realmente, pelo menos eu, enquanto assistia, de nenhuma maneira eu estava torcendo pelo Jeff. Eu, na verdade, estava torcendo para que ele mudasse, entendeu? Tipo assim, eu queria sim que ele fosse pego, eu queria que descobrissem todas as traquinagens dele. Eu me compadeci pelas vítimas, principalmente o menino lá do primeiro, do segundo episódio, e o Tony, que o Tony vai ser um caso aí que provavelmente eu vou falar num vídeo à parte, porque a história dele, o episódio dele foi assim,
O episódio mais pesado, mais triste, foi aquele assim que eu chorei o episódio quase inteiro. Então provavelmente depois eu faço um outro vídeo falando somente da história do Tony. Mas voltando ao assunto, quando eu via ele fazendo aquilo com as vítimas, eu realmente sentia muita pena assim das vítimas. Eu dava vontade de você querer pular ali pra série e tentar salvar. Tipo, nossa, não toma esse negócio que ele tá te dando, foge daí e tal. De nenhuma maneira a série quer mostrar que é pra gente defender o cara, porque a gente sabe que ele é o errado. E o mais interessante também é que o próprio Jeff, durante a série, de maneira nenhuma finge inocência ou fala pra eles que não, vocês estão loucos, eu não fiz nada disso. Muito pelo contrário, ele confessa. Até mesmo o advogado dele, né, que o pai dele contratou, o advogado fala para ele tentar alegar insanidade, né, porque eles alegando insanidade no tribunal, ele não iria parar na cadeia, ele iria para uma clínica psiquiátrica. Mas assim, o Jeff, ele já estava tão conformado, certo, de que o destino dele era esse, e ele tem consciência dos crimes que ele cometeu. Não é uma pessoa assim que, nossa, eu não sabia o que eu tava fazendo, eu não sei o que deu em mim. Não. Ele tinha consciência o tempo todo do que ele tá fazendo. Ele não deu uma de Norman Bates, né, de cometer o crime e depois ter uma amnésia e esqueceu completamente o que fez. Não, ele lembra de tudo. Tanto que ele lembra de tudo que ele mesmo falou pra polícia onde que ele escondeu vários outros corpos das vítimas que ele fez. E ainda sobre esse teor da série, eu vi algumas pessoas comentando nas redes sociais que, nossa, eu não achei a série tão pesada assim. Eu achei que iria mostrar ele decepando as vítimas, cortando ao meio, picando em pedacinhos. Gente, vamos entender uma coisa. Nem sempre uma coisa pesada precisa necessariamente ser algo visual. Não é a violência gráfica que é o foco aqui. O foco aqui é a violência verbal e principalmente a violência sugestiva. Como assim, Mel? Que sugestiva? Aquela que não mostra de fato o que é, mas dá a entender o telespectador o que aconteceu ou o que está acontecendo. Isso, na minha opinião, é muito mais aterrador, é muito mais triste e muito mais pesado do que eu ver ele simplesmente cortando alguém ao meio. Quando a direção impecável de todos os diretores, não apenas o Ryan Murphy é o criador, mas teve vários diretores, né, atuando aí como showrunners. Então, toda vez que em um episódio a direção foca apenas no início do ato, ou talvez ali no meio, ou talvez depois que cometeu, você começa a imaginar. E também até pelo fato de que a polícia, é claro que não completamente tudo, mas quando a polícia começa a falar o que ele fez, usava ácido para dissolver os corpos, para ficar até a carne. Gente, se você não acha isso pesado, me desculpe, mas você já desistiu da humanidade há muito tempo. Eu nem sei o que você tá fazendo no planeta Terra, dizer que uma série dessa não é pesada só porque não mostra o cara decepando alguém. Essa série é pesada assim justamente por essas questões que eu falei, porque não é a violência gráfica que é o auge aqui. O auge aqui é mostrar aquilo que a gente não consegue ver, mas sim imaginar. E ainda falando sobre as atuações impecáveis que tem nessa série, Evan Peters, com certeza ele tá um estouro aqui. Nós também não podemos deixar de falar da também vencedora do Emmy, a maravilhosa Niecy Nash, que aqui está interpretando a vizinha Glenda Cleveland. Cara, eu posso dizer que já nos trailers, quando eu vi os trailers, eu vi a interpretação dela e aquela, sabe, aquela voz rouquinha dela, aquela voz rouca dela, tentando pedir ajuda e tal. Eu percebi, cara, essa mulher tá sendo um estouro nessa série, e só confirmou depois que eu vim assistir. De fato, ela tá fazendo assim um papel muito importante aqui nessa série, porque se não fosse ela,
mesmo que ela tenha sido ignorada uma, duas, três, várias vezes, ela foi ignorada pela polícia, mas talvez se não fosse pela insistência dela, sabe lá Deus o que teria acontecido, que outras coisas horríveis não teriam acontecido com essas vítimas dele. Então eu acredito que o papel dela aqui, não estou falando apenas da atriz, mas tipo assim, o papel da Glenda em tudo isso, em tudo que aconteceu, né, dessa história do Jeffrey. Achei muito interessante que em um dos episódios, se não me engano no segundo episódio, mostra a gravação real de quando a Glenda ligou pra polícia sobre o menino, né, o de 14 anos, eu esqueci o nome dele agora, mas foi uma das primeiras vítimas quando ele já tava ali, né, no apartamento, ela conversando com eles e, nossa, eu queria saber o que aconteceu, e o policial fala, não, o moleque é namorado dele. Nossa, mas você não achou estranho? Pra mim ele é uma criança. Não, ele falou que ele é um adulto, tem 19 anos e tal. E depois a gente descobre que, na verdade, depois não, né? A gente já sabia que, na verdade, ele não era adulto, coisa nenhuma, ele tinha 14 anos. E se eu não me engano, das vítimas, das 17 vítimas, ele foi o mais jovem. Se eu não me engano, eu acho que ele foi o mais jovem de todos. A presença impactante da atriz nesse papel faz uma diferença assim, brutal na série inteira, que você sente a dor dela. E o mais engraçado, assim, é que ela, de uma certa forma, eu posso dizer assim, ela não foi uma vítima dele. Ou seja, ela não teve nenhum filho que foi morto por ele, de nenhuma forma ela foi atacada por ele ou coisa do tipo. Não, ela foi apenas aquela pessoa, eu posso dizer, a que fez uma ponte entre ele, as vítimas e os policiais. Então, cara, se não fosse essa mulher, muito mais crimes teriam acontecido naquele apartamento. Bom, galera, e para concluir aqui, esse vídeo tá ficando mais longo do que eu imaginei, mas enfim, para concluir aqui, eu posso dizer que Dahmer, um canibal americano, na minha opinião, ela já tá assim listando talvez o top 5 ali das minhas séries favoritas de 2022. É uma trama assim muito forte, muito pesada. Então, se você ainda não assistiu, se você tá assistindo, não recomendo de maneira nenhuma você maratonar ela, você assistir vários episódios de uma vez. É uma série que você precisa assistir com muita calma, com muita cautela, com muita descrição, principalmente você que talvez tenha algum problema, tenha alguns gatilhos. Essa série, ela pode provocar vários gatilhos mesmo, então é necessário ter um certo cuidado se você for assistir essa série. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima. I know, but nobody heard.